Seja bem-vindo, torcedor da GT Sprint Race, ao Autódromo Internacional de Goiânia, de onde vamos acompanhando a partir de agora o terceiro evento do nosso calendário de 2020, a primeira etapa da Special Edition de Goiânia. Você já tem a movimentação dos pilotos e carros saindo à pista para a primeira volta de apresentação, a formação do grid de largada que traz em primeiro lugar o carro número 21 do Pedro Ferro, que é parceiro do Thiago Camilo. Na segunda posição vai largando o Edson Cortez, Pedro Ferro, piloto da categoria Pro. O Edson Cortez, piloto da categoria AM. Na terceira posição, o Walter Lester, também da AM. O quarto colocado, estreando na categoria, é o Gabriel Silva, da Pro. E em quinto vai saindo o Rodrigo Esperafico, da Pro-M. Sexto lugar, o irmão gêmeo do Rodrigo, o Ricardo Esperafico, também piloto da categoria Pro-M. Sétima posição é para o Eduardo Menossi, da categoria AM. O oitavo colocado é Adalberto Batista, da Pro-M. Nona posição para Gerson Campos, da Pro. E o décimo é o Daniel Coutinho, também da Pro. Em 11º, piloto da casa, o Rafael Teixeira. Na verdade, quem larga no carro número 7, nós levantamos agora, é o Pedro Bezerra, parceiro do Rafael Teixeira. Houve a inversão de estratégia no carro 7. Pedro Bezerra é quem vai largando em 11º. E em 12º lugar, o Luiz Arruda, piloto da categoria Pro-M. A 13ª posição no grid é do Henrico de Luca, da categoria Pro-M. Em 14º, Marcelo Henriques, também da Pro-M. O 15º colocado, dá para dizer que é mais um piloto da casa maranhense, radicado aqui no Centro-Oeste, Daniel Correia. E em 16º, o Sidney Campos, do Distrito Federal, pela categoria AM. Olha só, os pilotos vêm ali em ritmo lento, alguns aproveitando essa volta de apresentação para alguma estratégia, uma preparação à parte. Mais uma formação de grid de largada que foge um pouco dos padrões habituais. Quem pode confirmar, explicar isso pra gente é o nosso comentarista craque na GT Sprint Race, Eduardo Serrato. Muito bom dia, Eduardo. Como é que foi formado esse grid, Eduardo? Bom dia a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade aqui em Goiânia, essa cidade linda, autódromo lindo, muito legal. Primeira vez da Sprint aqui em Goiânia, né, Luke? E todo mundo maravilhado com esse lugar. É realmente a formação dessa corrida, por ser uma Special Edition, vamos dizer assim, né? Então a formação também é especial. Então a classificação forma o grid, o pole da primeira corrida, escolhe a posição que ele vai largar na primeira e inverte dos 10 primeiros para a segunda. É um pouco complicado, mas... Vamos ver se eu entendi. O mais rápido no treino classificatório, ele não vai ter a primeira posição, como sempre, mas ele vai ser o primeiro a escolher onde larga, de primeiro a 10º. Isso, ele tem a liberdade de escolher o de primeiro a 10º que ele vai largar na primeira corrida e inverte automaticamente entre os 10 para a segunda. Ou seja, o cara se ele escolher que ele vai largar em 10º na primeira, ele vai largar na pole na segunda. Ou vice-versa, se ele escolher largar em 4º na primeira, larga em 7º na segunda. Isso mesmo, perfeito. Entendi. E o direito de escolha foi o que valeu, então, além de pontos, né, no campeonato da Special Edition, o tempo mais rápido no treino classificatório valeu a preferência de escolha. O mais rápido escolhe primeiro e por aí vamos. Ele só tem, na verdade, só vale o direito de escolha a classificação. É bem interessante isso daí. E a terceira corrida é o somatório de pontos da primeira corrida com a segunda, que define o grid da terceira. Esse campeonato, a Special Edition, vamos dizer assim, é um filho da incursão que a Sprint Race teve antes de ser GT, ainda em 2019, pela Flórida. Tivemos etapa em Sebring, tivemos etapa em Homestead e também tivemos etapa em Rivera, no Uruguai, que foi a International Cup. Esse ano, por tudo que vivemos no mundo inteiro, não houve viabilidade para que levássemos a efeito a International Cup, mas foi formatada, portanto, a Special Edition. Serão 2 eventos no calendário. Esse de Goiânia, que começou na tarde de ontem, e também o de, podemos falar, né, Serrato? Podemos dar a novidade. O do dia 31 de outubro e do dia 1º de novembro, que vai marcar a inauguração do Autódromo Potenza, em Lima Duarte, cidade vizinha, Juiz de Fora. A GT Sprint Race vai visitar também o Solo Mineiro no final de outubro, começo de novembro, para a segunda e última etapa da Special Edition. Cada piloto vai ter 8 pontuações nos 2 campeonatos. Pontuação do treino classificatório, além do direito de escolha, o treino classificatório valeu pontos de vitória, de segundo, de terceiro, de quarto lugar. A pontuação da primeira e da segunda corrida dentro de cada etapa da Special Edition e também a pontuação diferenciada, aumentada, da terceira corrida. São 3 corridas em cada etapa da Special Edition
da GT Sprint Race. Mais uma grande novidade, mais uma grande sacada da GT Sprint Race para você que é fã da categoria, categoria que chegou em 2012, chegou sentando na janelinha e por ali está até hoje. Olha só como os pilotos já vêm diminuindo o ritmo nesse fim de volta de apresentação. Já já eles vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas e assim vão se apresentar à direção de provas para que tenhamos o início da prova. Aí você vê o carro número 88, é o carro do Daniel Coutinho. Ele forma trio com o Dudu Trindade e com o Serginho Ramalho. O Dudu Trindade participou da corrida que abriu a Special Edition de Goiânia na tarde de ontem. Ali na primeira posição você tem o Pedro Ferro com o carro número 21, ele é parceiro do Thiago Camilo. Na segunda posição o Edson Cortez, ele que é o parceiro do Giuliano Lossaco. Na terceira posição com o carro número 55 temos o Walter Lester, que é parceiro do Luca Milani. E a quarta posição é do Gabriel Silva, estreante da categoria, ele que já foi campeão da Fórmula 1600, é o parceiro do Pedro Lopes, que venceu na geral. Pedrinho Lopes deu um show na abertura da etapa ontem à tarde aqui em Goiânia. O carro número 9 que você vê aí é do Sidney Campos, piloto do Distrito Federal, que também vai fazendo a sua estreia na GT Sprint Race. Os pilotos já assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. Vamos para o início da segunda corrida da Special Edition na GT Sprint Race. Pedro Ferro e Edson Cortez vem ditando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. A luz vermelha acesa ainda não está valendo. A expectativa vai subindo, o giro dos motores e os batimentos cardíacos. Também já teve piloto saindo da fila ali, foi o Gerson Campos. Já saiu da fila o Rodrigo Esperafico. Apagou a vermelha, verde, espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Londrina. Vem mantendo a primeira posição o Pedro Ferro com o carro número 21. Lá por fora vai o Ricardo Esperafico com o carro número 11. Ele é líder da temporada regular do Campeonato Brasil da Sprint Race. Pedro Ferro contornando a curva 1 na primeira posição. Ali você vê o número 11 do Ricardo Esperafico. Vai buscando espaço em meio ao pelotão. Eduardo Menossi, que é parceiro de Marcelo Brisac e de Diego Nunes, também tentando escalar o pelotão. O Rodrigo Esperafico deu um pulo interessante, hein? Veio para ser terceiro colocado, já brigando com o Edson Cortez pela segunda posição. Tá ali o carro número 30 do Rodrigo Esperafico. O número 85 é do Eduardo Menossi. Veio lado a lado com o Gerson Campos, perdeu a posição para o Gerson Campos e toma também um chega para lá do Ricardo Esperafico. Não era por aí não, Eduardo Menossi. Acaba rodando o Eduardo Menossi na descida para a curva do Bico de Pato, vai perdendo várias posições, cai lá para o fim da fila o Eduardo Menossi. E aí tem mais confusão lá no primeiro pelotão. O Edson Cortez acabou ficando fora lá no Bico de Pato. Veja ali o carro número 27 do Edson Cortez. Perde todas as posições que poderia perder também. O Rodrigo Esperafico aqui aproveita, sobe para a segunda posição. Rodrigo Esperafico nesta Special Edition, participando como piloto na categoria Pro Am. Ele que é parceiro do Josimar Júnior lá de Pernambuco. Carro número 21 para o Pedro Ferro. Piloto de 16 anos, piloto do Litoral Paulista, que iniciou carreira no kart em 2017, quando tinha 13 anos de idade. Já tem lá a sua experiência no automobilismo também e vai acumulando a melhor das experiências. Serrato vai liderando a GT Sprint Race na abertura da Special Edition. Muito legal a participação dele, é um menino que vem do kart, uma grande promessa para o automobilismo brasileiro que a gente está precisando, né, Luke? E com essa oportunidade de estar sentado ao lado do Thiago Camilo, né, com toda a experiência e é legal de ver a parceria dos dois, o jeito que o Thiago tá cuidando dele nessa etapa, Luke. O Gerson Campos veio para assumir segunda posição. Ricardo Esperafico do carro número 11 passou pelo irmão dele, pelo Rodrigo Esperafico, e é terceiro. O Rodrigo cai de segundo para quarto, não era por aí não, Marcelo Henriques. Traz de volta Marcelo Henriques. Ainda dá tempo, Marcelo Henriques. A área de escape do Autódromo de Goiânia favorece. Aliás, eu andei mencionando aqui que nós estamos em Londrina, né? Não estamos não, é bem longe de Londrina, nós estamos em Goiânia. Deveríamos estar em Londrina pelo calendário original, com as necessidades de remanejamento. Viemos, que bom, viemos para Goiânia. Olha ali o Gerson Campos emparelhando com o Pedro Ferro, que não quis saber de conversa com o campeão de 2018 não. Falou, aqui não, amiguinho. Você é campeão de 2018, você tem 2 vice-campeonatos na GT Sprint Race, mas eu sou o líder da corrida. Só que enquanto ele foi resolver a vida dele dessa forma, veio o Ricardo Esperafico, que para bobo não serve, dispensa apresentações e assumiu a primeira posição. Ricardo Esperafico é o primeiro colocado. Na segunda posição temos agora o Pedro Ferro. O Rodrigo Esperafico é o terceiro, o Gerson Campos perde posições, aparece em quarto o Adalberto Batista, que venceu ontem a prova da categoria Pro Am. Quem fez o alerta aqui que eu mencionei Londrina em vez de Goiânia foi o Rogério Cruzeiro, piloto aqui do automobilismo goiano. Grande abraço ao Rogério, ao Joelma, a Larissa Cruzeiro, que eu sei que está nos acompanhando lá de Portugal. Está
faltando a sua visita à GT Sprint Race, ok, Larissa? Essa eu vou te cobrar. Mais uma volta que vai sendo completada, é a terceira. Pedro Ferro, agora segundo colocado, recebendo o assédio do Rodrigo Esperafico. E o Adalberto Batista, que está no fim de semana de gala, vai abrindo temporada de caça ao Rodrigo Esperafico. Enquanto o Ricardo trata de abrir vantagem. E olha só, Pedro Ferro não quer saber de facilitar a vida dos veteranos, não. O garoto é cheio de moral. E o Gerson Campos acabou encontrando o Adalberto Batista ao fim da reta. Vai para a caixa de brita o Adalberto Batista. Vai ser complicado para o Adalberto sair dali, hein? Enquanto a família Esperafico vai celebrando dobradinha. Você viu que o Rodrigo acabou de passar pelo Pedro Ferro. Tá aí Rodrigo Esperafico, parceiro do Josimar Júnior. É o segundo colocado, Ricardo Esperafico em primeiro. Vai na liderança, a briga agora é entre irmãos. O Dilson Esperafico lá no box deve estar alucinado acompanhando o desempenho dos filhos. O Milton Esperafico, tanto o Dilson quanto o Milton, quanto os dois gêmeos, integram a maior família de pilotos do automobilismo mundial. E vem agora os dois gêmeos aí em primeiro e em segundo na classificação da corrida. O safety car vem para a pista, a indicação de safety car que nós vamos observando ali, né? A menos de 12 minutos da bandeira quadriculada. A bandeira amarela, a indicação do safety car que já vai se posicionando aqui no meio da reta. Ricardo Esperafico é o primeiro colocado, com Pedro Ferro em segundo, com Rodrigo Esperafico em terceiro. Não, agora o Rodrigo já é o segundo. E olha só, não parece ter condições de voltar à disputa o Adalberto Batista. Então, reposicionando, Ricardo Esperafico é o primeiro, Rodrigo Esperafico é o segundo, Pedro Ferro é o terceiro. Em quarto vai aparecer agora o carro do Gabriel Silva, que é o autor da volta mais rápida da corrida até agora. Gabriel Silva marcando o tempo de 1 minuto 38 segundos e 7 décimos. Quer ver só, vamos esperar que eles completem essa volta número 4, porque e até a própria referência da cronometragem vem atualizada. O Ricardo Esperafico foi quem não gostou nada disso, porque vinha com uma vantagem de quase 3 segundos. Olha lá, o Pedro Ferro fez menção de ultrapassar o Rodrigo Esperafico, mas aí a comunicação da intervenção do safety car. E pilotos que normalmente são pró Eduardo Serrato, nesse formato da Special Edition, acabam competindo em outras categorias, na Pro-Am, por exemplo, na maioria dos casos. Por ser uma edição especial, eles vão fazendo parceria com outros pilotos e vão ajustando conforme as categorias, né? Uma pena essa saída do Adalberto Batista, ele que vem no final de semana muito forte. Ontem fez uma corrida linda e tinha tudo para vir para cima nessa também, mas coisas de corrida. Animado. Estava bem animado. O Adalberto Batista, nós temos vários amigos na audiência, o René Santos, temos aí o Márcio Santos, que não tem nada a ver com o René também, fazendo a sua comunicação com a gente. Ricardo Esperafico e Rodrigo Esperafico, carros 11 e 30, são primeiro e segundo colocados. Eu falava da família Esperafico, que é a maior família de pilotos do automobilismo mundial. 11 pilotos de competição na família Esperafico. O pai dos dois que estão aí na pista, que é o Dilson, está lá no box, deve estar roendo as unhas. O Milton Esperafico foi até campeão sul-americano da Fórmula 3 na classe B em 1993, está aqui em Goiânia também, acompanhando o desempenho do Rodrigo e do Ricardo. O Milton, que é ventilado, ele diz que não, mas é ventilado como um possível candidato à presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo na próxima escolha, na próxima eleição. Teria toda a minha simpatia, uma indicação, uma candidatura do Milton Esperafico à presidência da CBA. Ricardo Esperafico é o primeiro colocado, Rodrigo Esperafico é o segundo, os dois são da categoria Pro-Am. O terceiro colocado é o Pedro Ferro da Pro, o quarto é o Gabriel Silva da Pro, o quinto é o Henrico de Luca da Pro-Am, o sexto é o Daniel Correia da Pro, o sétimo é o Luiz Arruda da AM, é líder da categoria AM. O oitavo colocado é o Walter Lester, segundo entre os pilotos da AM. Nona posição para o Gerson Campos da Pro e em décimo Marcelo Henriques da Pro-Am. Daniel Coutinho tem a 11ª posição, é piloto da categoria Pro. O 12º é o Eduardo Menossi, vai ter a chance de se recuperar melhor agora. O Menossi, depois daquela saída de pista logo na primeira volta, ele é piloto da categoria AM. O 13º é o Sidney Campos, estreante também pela AM. Pedro Bezerra vem na 14ª posição, é outro piloto da AM. O 15º colocado é o Edson Cortez e o 16º é o Adalberto Batista, e todos eles estão na pista. Acabei de receber informação aqui, Luke, que o safety só não saiu nessa volta porque tem óleo no S de baixo ali, vão ter que fazer essa limpeza. Outra coisa que a gente tem que observar é que o Adalberto conseguiu voltar para a pista, mas a carenagem está pegando no pneu, acho que não vai muito longe não. Vamos ficar de olho também nessa questão do Adalberto Batista. Aí você revê o instante da largada. A Special Edition foi formatada para 16 carros no grid. Aí o momento da rodada do Edson Cortez, um pouquinho antes havia saído da pista o Eduardo Menossi. E aí
a saída de pista do Marcelo Henriques, que deu um show na etapa lá do Velocitar no mês passado. E olha só, o Pedro Ferro, que nós mencionamos, que você vê aí nessa imagem recuperada, defendendo posição do ataque do Rodrigo Esperafico. Olha só o Adalberto Batista com o Gerson Campos. Faltou espaço para todo mundo. Eu falava do Pedro Ferro, ele é um piloto que tem como coach nosso querido campeão mundial de kart, o Rubinho Carrapatoso, grande Rubem Carrapatoso, que ontem atendeu o César Ramos e o Zeca Pfeffer na abertura do Endurance Series do Porsche Cup Brasil, por isso não está aqui em Goiânia, mas é um dos mentores aí da carreira desse menino talentoso e aguerrido. Pedro Ferro não conhecia o menino, viu, Serrato? Ele mostrou que é do ramo. Sim, muito rápido e com uma garra, né? Não larga o osso muito fácil, não. É desse tipo de piloto que eu gosto, tá? Ele não é igual a gente, né? A gente entregaria a rapadura. A gente é mais mole um pouco, né? Outra coisa legal de a gente falar, Luque, é os dois irmãos gêmeos, né? Na primeira e na segunda colocação nesse momento, né? Que a gente falou, o Dilson deve estar muito orgulhoso também, pela competência que a gente conhece dos dois, tudo normal, vamos dizer assim, no né? mundo inteiro, literalmente. Não é o novo normal, esse é o velho normal, né? Nesse caso é o velho normal, boa. O pessoal do Mythos Group, que é o maior grupo virtual de pilotos do automobilismo brasileiro, também atento à gafe que eu cometi no início. Disse que estávamos em Londrina. Não, Afonsinho Giafone, estamos em Goiânia, nesse paraíso do automobilismo brasileiro. Tá quente, viu? Tá calor, mas Goiânia é bom com calor, Goiânia é bom com frio, Goiânia é bom sob qualquer clima. Sobretudo nesse clima de competição que os pilotos vão retomando agora, porque o Safety Car tirou o time e vai recomeçar a segunda das 3 corridas da Special Edition. Bandeira verde, 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 verde. Ricardo e Rodrigo Esperafico vem ditando o ritmo dessa relargada. Tá ali o Pedro Ferro na terceira posição. Já recebe um assédio mais forte de outro estreante, do Gabriel Silva, que vem lá com o carro número 18. Gabriel Silva é parceiro do Pedro Lopes, que venceu na geral a corrida de ontem, depois de largar da 7ª posição. Tá ali o carro número 44 do Luiz Arruda. Com o carro número 53 nós temos na pista o Henrico de Luca, Luiz Arruda, 6º colocado, Henrico de Luca é o 7º. Com o carro número 77 você viu o Daniel Correia. Aí você vê número 18 e número 77. O 77 é o Daniel Correia, número 18 é o Gabriel Silva. E não era por aí não, Pedro Bezerra. Pedro Bezerra, que vem em início de trajetória no automobilismo, início de trajetória na GT Sprint Race, acabou visitando também a área de escape. Vamos a menos de 6 minutos e vamos ter um drive-thru duplo, hein? Nós vamos ter 2 pilotos sendo punidos com um drive-thru. Nós vamos ter o Pedro Ferro recebendo um drive-thru. Nós vamos ter o Rodrigo Esperafico também recebendo um drive-thru. Meu querido Américo Larossi, se possível, vai nos dizer o que é que aconteceu. Você tem essa informação, Américo? Por favor, a gente vai dividindo a sala aqui com o pessoal das autoridades de prova. O Américo Larossi, que é uma lenda do nosso automobilismo, já traz essa mastigadinha pra gente também, né? Boa, Afonsinho Giafone, foi uma retórica. Afonsinho Giafone, que tanto show deu também aqui na pista de Goiânia em seus tempos de Fórmula 3. Eu jamais imaginava que eu fosse conhecer o Afonsinho Giafone. Eu torcia por ele no Sul-Americano de 90, porque eu achava o carro dele muito bonito. Isso é uma coisa legal do automobilismo, né, Lu? Que os nossos ídolos de quando a gente era mais novo, a gente acaba encontrando nas pistas, né? E acredito que isso é algo que acontece hoje na GT também, né? Tantos pilotos aí que estão vindo, como o Esperafico, o Thiago Camilo, pilotos profissionais, o da Stock Car que está aqui também. Juliano Lossaco, temos Diego Nunes. Então, assim, para esses pilotos, eu acredito que é um motivo de muito orgulho dizer que estou dividindo a pista com esses caras, né? O Américo ainda não nos trouxe informação, mas eu tô para te dizer que esse drive-thru do Rodrigo Esperafico é por queima de largada, porque ele incendiou a largada, né? Vamos combinar. É amigo da gente aqui, mas ele incendiou a largada. Não no movimento para frente, mas no movimento lateral, que também configura. Aliás, é o modo, a infração mais comum numa queima de largada. No caso do Pedro Ferro, eu ainda tô para levantar o que foi que aconteceu, que ele tomou esse drive-thru. Já recebi as informações aquilo que realmente o 30 é por queima de largada e o 21 por atitude antidesportiva, que acredito que foi naquela situação com o Gerson Campos, que ele colocou o Gerson para fora da pista, né? Pode ser. Faz todo sentido. Vamos aí pela 8ª volta de corrida mais rápida de todas, é de Ricardo Esperafico, líder da prova, com 1 minuto 37 segundos, 246 milésimos. Ele vem 8 décimos de segundo à frente do
Rodrigo Esperafico, mas o Rodrigo vai ter de pagar um drive-thru. O Jorge Guirado, nosso diretor, mestre à distância, fez uma brincadeira aqui, chamou de Luciano Kecklin. Eu perguntei o porquê, ele falou por causa do verde, verde, verde. Na verdade não, Jorjão, apesar da referência, melhor dizendo, bastante positiva, o verde, verde, verde é uma homenagem que nós adotamos aqui ao nosso querido e saudoso Marcos Ramaciotti. Era, digamos, a maneira como ele abria todas as corridas no sistema de rádio para todas as autoridades e fiscais de prova. 8 voltas completadas, aí você tem a disputa fortíssima entre o Henrico de Luca e o Daniel Correia, a briga que vale o 5º lugar. O Henrico de Luca, que fez a ultrapassagem, é piloto da categoria Pro Am. O Daniel Correia é piloto da categoria Pro. Daniel Correia tem a 3ª posição da categoria Pro. Mas nós não vamos, Serrato, ter pódio depois dessa corrida, né? Não, porque essa corrida, junto com a que aconteceu ontem, servem como formação do grid da 3ª corrida, né? Então o resultado final só vai acontecer depois da 3ª corrida, que é agora à tarde, né? E é de se supor, Serrato, que os comissários desportivos estejam também colocando na lista de investigações o toque entre o Gerson Campos e o Adalberto Batista. O Adalberto Batista segue na prova, ele vem nesse momento na 13ª posição, tem aquela situação para a qual você chamou atenção, a carenagem raspando no pneu. Aí não há pneu Yokohama que aguente uma lâmina ali, exercendo pressão sobre alta velocidade, né? O pneu Yokohama já se mostrou ser muito resistente, né? Um pneu muito bom realmente, mas numa condição dessa a carenagem acaba virando uma lâmina em cima do pneu. Eu percebo que diminuiu um pouco a fumaça, talvez consiga se manter até o fim da prova, que seria muito bom para ele, né? Rodrigo Esperafico não quer saber de cumprir drive-thru, não. Eles já receberam a placa de drive-thru 2 vezes, né? E aí você tem o líder da categoria AM, Luizinho Arruda, parceiro do Pedro Costa. O Pedro Costa venceu a prova de ontem pela AM. O Luiz Arruda já venceu corridas também nesta temporada, tem 2 vitórias pela categoria AM. Essas categorias Pro, Pro-Am e AM são categorias de graduação dos pilotos. Enquanto sai do box, o Gerson Campos vem lá na última posição. O bivice-campeão Gerson Campos, você tem aí o carro do Walter Lester, número 55, à frente do Sidney Campos. O Sidney Campos, piloto do carro número 9, repito, piloto do Distrito Federal, que veio de atuações na Turismo Nacional e não poderia deixar passar a vinda inédita da GT Sprint Race a Goiânia, para enfim tomar seu primeiro contato com a categoria. Vários pilotos que não disputam o nosso Campeonato Brasil, como a gente chama aqui no âmbito interno, vão disputar a Special Edition, que, repito, tem a etapa deste fim de semana em Goiânia e a etapa do último fim de semana de outubro, que vai marcar a inauguração do Autódromo Potenza em Minas Gerais. 1:37.067, o tempo da volta mais rápida da corrida do Rodrigo Esperafico, só que o Rodrigo vai ter de cumprir um drive-thru. Lembrando, Luke, que hoje é aniversário do Sidney e do Thiago Camilo. Estão comemorando na pista. Vão dividir a conta, então, da festa? Hoje é de graça, Luke. Um abraço de toda a família GT Sprint Race ao Thiago Camilo, cujo parceiro vai recebendo aí a indicação de punição de drive-thru, e também ao Sidney Campos. Passa o Ricardo Esperafico, completa a 10ª volta, acelerando pela última vez pelo traçado de 3.835 metros do Autódromo de Goiânia. Ricardo Luiz Esperafico traz junto dele o irmão, o Rodrigo. A diferença é de 7 décimos, mas o Rodrigo tem de cumprir um drive-thru. Deixou para a última volta ou vai correr o risco, talvez até de ser eliminado por não ter cumprido o drive-thru, mas quando a indicação de drive-thru acontece no máximo 3 voltas antes do fim da corrida, existe a possibilidade do piloto completar a corrida e converter essa punição em acréscimo de tempo. Olha ali o que está acontecendo entre o Gabriel Silva e o Pedro Ferro. O Gabriel Silva defendeu muitíssimo bem na aproximação para a entrada do miolo. Essa 3ª posição que vale a vitória na categoria Pro, apesar de o Pedro Ferro também estar devendo um drive-thru. É a última volta de prova. Vai lá pela linha defensiva, fica até ruim para ele tomar o bico de pato ali, porque veio totalmente por dentro. Enquanto o Ricardo Esperafico já se aproxima pela última vez do S de baixa, o Rodrigo vem junto dele. Vai entrar para cumprir drive-thru ou vai converter a punição em tempo? O Ricardo Esperafico deixa para trás o S de baixa. O Rodrigo vem junto, não vai cumprir punição não. Vem para receber bandeirada também. Na linha de chegada vamos ter dobradinha dos irmãos Esperafico. O Ricardo à frente, o Rodrigo atrás. O Ricardo já aponta na reta de chegada. Vem para comemorar mais uma vitória, desta vez na abertura da Special Edition. Ricardo e Luiz Esperafico do carro número 11. Passa pela linha de chegada para comemorar mais uma dele na GT Sprint Race. Ricardo Esperafico
é o vencedor da prova na categoria Pro-Am. O Rodrigo Esperafico vai cair na punição e aí está o resultado para você depois de 11 voltas. A vitória geral de Ricardo Esperafico. O segundo lugar, primeira posição da categoria Pro, é do Gabriel Silva. A terceira posição do Henrico de Luca. Daniel Correia é o quarto. Daniel Coutinho terminando na quinta posição. O Marcelo Henriques é o sexto. Luiz Arruda é o sétimo colocado e comemora mais uma dele na categoria AM. Com o Walter Lester em oitavo. Com o Sidney Campos em nono e o Adalberto Batista em 10º lugar. Luiz Arruda na categoria AM, Gabriel Silva na Pro, Ricardo Esperafico na Pro-Am e na geral são os vencedores da segunda prova na Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia.